Nós queremos agradecer a presença de todos, louvamos a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, é nosso desejo e nossa oração. No último domingo, nós tivemos a comemoração do Dia dos Pais, porém, não estava aqui, era o final de semana, né? Estava cumprindo a agenda distrital em outra igreja. Então, hoje, não por questão nostálgica, mas só para ser fiel ao calendário que nós temos, hoje eu quero falar sobre você, papai. O que a Bíblia fala, o que é um verdadeiro pai. E eu espero que tenhamos aqui lições preciosas, maravilhosas, da graça e da paz de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, em Salmos 103. Salmo 103. E nós leremos do verso 13 ao verso 18. Salmos 103, do verso 13 ao verso 18. Então diz assim a palavra do Senhor: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como erva, como flor do campo, assim floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram de seus mandamentos, para os cumprirem, diz a palavra de Deus. Nós vivemos em uma época em que se fala muito sobre direito dos filhos, sobre educação, sobre responsabilidade dos pais, sobre presença paterna. É muito normal a gente observar isso na época em que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando. É natural. Eu me lembro de um caso meu pai me contou, certa ocasião, de um garoto que queria processar o pai. São os direitos que vão aparecendo na sociedade e a gente fica perplexos com alguns, mas aquele garoto quis processar o pai e diz que processou porque o pai havia o corrigido, e ele achou ruim ter sido corrigido pelo pai, então processou o pai. Eu fui muito corrigido pelo meu pai e dou graças a Deus por isso. Sou muito grato a Deus porque apanhei do meu pai e tenho saudades porque me formou homem, graças a Deus por isso. E jamais passou pela minha cabeça um dia processar meu pai. Eu, quando apanhava, ficava refletindo o porquê merecia apanhar. Mas é a vida. Hoje nós estamos numa época diferente, uma época que fala de direitos dos filhos, fala sobre educação muito. Às vezes a mídia quer ensinar a você como educar um filho, e na cabeça, na mente, na reflexão da tradição religiosa do Antigo Testamento, era inaceitável questões externas invadirem a educação de um filho, porque eles consideravam o lar um lar sagrado, uma casa sagrada.
Mas existe uma pergunta profunda e importante: que tipo de pai Deus deseja que nós sejamos? Esta é uma pergunta que acalenta o nosso coração como pai. Eu sou pai, tenho 2 filhos, e esta vamos. Eu sou pai, tenho 2 filhos e faço essa pergunta constantemente: qual é o pai que Deus deseja que eu seja? Qual é o pai que Deus deseja que eu pratique, que eu coloque em prática na minha vida? Porque a gente, como pai, a gente tem medo de errar, é natural. Você não está lidando com qualquer pessoa, você está lidando com aquele que é carne da sua carne, sangue do seu sangue, que é reflexo do seu amor, que é reflexo da responsabilidade que você constituiu em um lar, em uma família. E esta pergunta sempre faz parte da vida paterna: que tipo de pai Deus deseja que nós sejamos? O Salmo 103 nos conduz a uma resposta extraordinária do que é ser pai. Davi poderia simplesmente dizer que nesse texto que Deus é poderoso, seria o suficiente para nós compreendermos a grandeza de Deus. Mas Davi, ele retrata Deus aqui como pai. Ele retrata Deus como um ser paterno, um ser que tem filhos. Davi poderia dizer que Deus é santo, mas ele não fica falando que Deus é santo, ele fala que Deus é pai e que Deus tem filhos. Mas quando Deus, ele deseja, de alguma maneira, explicar como ele trata os seus filhos e como ele cuida dos seus filhos, Deus, ele entra nas questões íntimas da vida, nas questões sagradas da vida, aquilo que acontece lá no seu lar, para que Deus, ele seja o exemplo de você, para você como pai, o que é ser um verdadeiro pai. E ele diz o seguinte: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece, diz a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o que é ser pai, pai, ele tem que ser misericordioso. Deus, ele é complacente para conosco. Deus, ele se compadece da gente. Jamais seja um pai austero, um pai ditatorial. A Bíblia nos fala que assim como Deus se compadece de seus filhos, aqui existe uma condição, a condição de que somos também complacentes com os nossos filhos. Que não sejamos duros com os nossos filhos. É por isso que tem muito jovem que deixa a fé religiosa. Porque religião se tornou algo austero. Eu sou pastor, mas em nenhum momento eu fui austero religiosamente com os meus filhos, e jamais serei austero religiosamente com meus filhos, porque o meu papel não é ser austero, mas meu papel é ser educador como pai, não é ser austero. Quando nós somos austeros com os nossos filhos, quando a gente aperta, numa linguagem popular, a gente aperta muito o parafuso, uma hora espana, uma hora se cansa daquilo que a gente ensina. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que se Deus, ele faz esta comparação da sua complacência, porque os pais também são complacentes com os filhos, esta realidade precisa estar na nossa vida. Precisamos, de fato, ser complacentes com os nossos filhos. Com os nossos filhos. Me lembro uma vez que, conversando com uma família, a família falou o seguinte para mim, assim: pastor, nós castigamos o nosso filho
porque ele não cumpriu as obrigações religiosas. E eu falei: você está errado. Você está errado. O nosso papel não é castigar, mas é ensinar. E a gente não ensina pela fala, a gente não ensina pelo castigo, a gente ensina pelo exemplo que nós damos. Não adianta você exigir que seu filho seja algo, mas você não é aquilo que você exige. Não adianta você cobrar algo do seu filho, mas você não vive aquilo que você cobra do seu filho. Não adianta você esperar algo do seu filho, uma vez que você não dá o mesmo exemplo pelo qual você cobra aquilo que você espera do seu filho. Você está construindo um ruído de comunicação. Porque a verdadeira educação, ela acontece pelo exemplo. Por isso que é muito mais fácil sermos complacentes com os nossos filhos do que sermos austerios com eles. Porque quando somos complacentes com os nossos filhos, nós estamos ensinando aos nossos filhos que eles erram, mas temos misericórdia, assim como nós erramos, e também eles precisam ter misericórdia. É complacência. O poder está na complacência, senão o salmista não falaria, não daria este exemplo maravilhoso de que Deus é complacente para conosco, assim como os pais são com os seus filhos. E a gente tem que entender isso, porque cuidar de família é praticamente administrar uma empresa. Se você vacilar, a tua família vai falir, vai se destruir. Cuidar de família não é fácil, não. É uma administração do lar que você tem que fazer todos os dias. Porque senão, uma hora, você vai estar com a tua casa, se não cuidar bem, com a tua casa destruída. Isso é muito sério. E nos versículos 13 a 18, Davi, ele apresenta para nós, pelo menos, três coisas, três características do coração de Deus que também deveriam marcar a vida de um pai aqui na terra. E não são simplesmente conselhos como sobre educar os filhos, mas são princípios extraídos da palavra de Deus, extraídos do texto bíblico. E a gente pode ver esses princípios, como por exemplo no versículo 3, que eu já tratei aqui, quando ele diz que um pai se compadece dos seus filhos, ou seja, o pai, ele tem verdadeira compaixão. A primeira característica apresentada por Davi para que você seja um bom pai é a compaixão. E a palavra hebraica aqui para compadecer-se é a palavra chamada racham. Esta palavra significa o quê? Significa misericórdia. Teu filho errou, tenha misericórdia. Em vez de dar bronca, detonar com a vida dele, diga para ele que ele vacilou agora, mas ele pode acertar na próxima. Que erros todos nós cometemos, todos nós tropeçamos. In darkness, you promised you'd be the light of. Cobre aquilo que Deus quer que você cobre, que compaixão, que você tenha compaixão. Ensine ele também a ter compaixão de você quando você errar, porque no dia que você errar, se você nunca teve compaixão dele, no dia que você errar, e você pode errar, não é porque é pai, não erra. O dia que você errar, se você nunca teve compaixão dele, ele não vai saber ter compaixão de você. Ele vai falar assim: está vendo? Meu pai é um hipócrita. Ele exige de mim aquilo que ele mesmo não faz. Agora, se você sempre teve compaixão dele, ele vai falar assim: meu pai é verdadeiro, porque quando eu errei, ele teve misericórdia de mim, demonstrando que todas as pessoas podem errar.
Agora ele errou e eu vou ter misericórdia dele. Por isso que a primeira característica que o texto bíblico nos apresenta é que você, pai, precisa ter um profundo sentimento de cuidado, um profundo sentimento de misericórdia. E esta aqui é uma imagem muito forte para nós, pais. Porque Deus, Ele está dizendo que existe algo no coração do pai que faz olhar para a fragilidade para as fraquezas do filho, mas Ele olha para as fraquezas do filho não como cobrança, não como material. Ele olha para as fraquezas misericordiosa. Eu precisei esses dias resolver um assunto ali no Paço Municipal de Santo André, e aí, quando eu estava voltando, tem aquela praça ali do Paço Municipal, eu estava voltando ali, passando próximo ali, parece num chafariz que tem, de repente, vem uma criança pequena assim, passou por mim correndo, chegou lá na frente, parou, cansada, sentou ali num banquinho, e eu fui caminhando em direção ao meu destino, quando, de repente, eu observo atrás de mim, vinha um pai, o pai desta criança, e a criança gritou assim com o pai: eu parei, pai, porque eu cansei. E aí o pai disse: fulano, falou o nome da criança, larga de ser mole. Aí a criança: mas eu não sou mole, pai. Não, você é mole. Você correu 20 metros, já está reclamando. Você é mole, vira homem. Eu disse isso aos meus filhos, nunca ouvi isso dos meus pais. A gente jamais deve tratar um filho desta forma. Em vez de você falar que ele é mole, que ele tem que virar homem, você tem que falar: cansou, filho? Cansei. Você tem capacidade de aguentar mais um pouquinho. Você é forte, campeão. Você tem poder de aguentar mais um pouquinho. Agora, imagine uma criança que cresce ouvindo do pai que ele é fraco, em vez de ouvir que ele é forte. Imagine uma criança que cresce ouvindo do pai que ele é mole, que ele precisa virar homem. O que você pensa que vai acontecer com este garoto lá na frente? Ou ele vai quebrar o ciclo e vai esquecer tudo que aconteceu na vida dele, e vai fazer efeito, mas é mais próprio ele sofrer consequências graves lá na frente. Ele vai olhar para a vida e vai dizer: eu não consigo nada, porque quem me amava e deveria acreditar em mim lá na minha infância não acreditou. Quem me amava e deveria cuidar de mim lá na minha infância, em vez de me dar incentivo, ficou me tirando o sarro da minha cara, ficou me cobrando que eu deveria ter cobrado. Nós não temos filhos para executar, nós temos filhos para levantá-los, nós temos filhos para tirá-los do pó, nós temos filhos para que eles se desenvolvam e que lá na frente eles sejam baluartes na sociedade em que nós vivemos, que lá na frente ele dê muita alegria ao seu lar. Nós temos filhos porque Deus nos deu a responsabilidade de fazer com que os nossos filhos saibam que eles são especiais, que eles são bons, que eles têm valor. E eles precisam ouvir isso primeiramente do pai, eles precisam ouvir isso da mãe, eles precisam ouvir isso primeiramente do lar, antes de ouvir aqui. E se eles ouvirem isso para fora, vão ouvir
não era respeitado, mas aqui fora You are my eles vão amar mais lá fora. courage. You are Mais lá my fora. Quando minha filha nasceu, eu tenho uma irmã, mas quando minha filha nasceu, meu pai falou assim para mim assim: não é fácil ser pai de moça. Pensa que é fácil? Não é fácil não. You are my Eu falei: qual dica, pai? Ele falou o seguinte: diga para sua filha que você ama e você tem paixão por ela. De vez em quando, traga uma flor para sua filha. Porque no dia em que chegar um sujeito e falar que ela é linda, ela vai falar: já ouvi isso do meu pai. Não vai fazer muito efeito. Não vai cair na conversa do cara. No dia que chegar alguém e dar uma flor, ela vai falar: isso aqui meu pai já fez a vida toda. Não vai cair na conversa do sujeito. No dia que chegar alguém e quiser beijá-la, ela vai falar: meu pai já me enchia de beijos, porque me amava. Então o cara, para namorar, o sujeito para namorar a sua filha, vai ter que ser muito bom. Ou ele vai ter que ser igual a você ou melhor do que você. Ele falou. Então a gente precisa entender claramente que nós temos um papel de responsabilidade, uma imagem forte diante dos nossos filhos. E digo isso não somente a você, pai, mas também você, mãe. aparecem sem me avisar. E quando O casal tem uma responsabilidade, uma imagem muito forte com os seus filhos. Quando erram, em vez de criticá-los, tenham compaixão. Em vez de dizer que estão fazendo você passar vergonha porque erraram, tenham compaixão. Tenha compaixão. É isso que ensina a palavra de Deus. Um pai, ele pode corrigir o seu filho, não tenha dúvida disso. Ele pode até mesmo disciplinar o seu filho. Ele pode até dizer não, mas a correção jamais deveria destruir a compaixão que um pai, uma mãe devem ter pelo seu filho. Mas nada vai me Corrigido pelo meu pai impedir de sorrir e pela minha mãe, alegrar. muitas vezes Eu na minha posso vida, confiar, muitas vezes, pois e até todo hoje eu sou tempo, meu Deus comigo. Até hoje eles me corrigem. Quando precisa dar bronca, eles dão, não tem conversa, que eu tenho quase 50 anos. Eles vão dar bronca, não tem, ele é pai e ela é mãe. Não tem conversa, até hoje. Mas eu nunca vi falta de compaixão para conosco. Nós éramos corrigidos, mas sempre com compaixão. E aqui fica uma lição preciosa a você, pai. Um pai, ele não deve apenas corrigir o comportamento do filho. Não é apenas o comportamento do filho, mas o pai, ele precisa cuidar do coração do filho. Se eu perguntar para você hoje que você sabe o que se passa na vida do seu filho? Você sabe as lutas que ele está vivendo? As dificuldades que ele vive aí fora? Os reveses diversos que ele passa aí na sociedade? As decepções que estão envolvendo a vida do seu filho? Você sabe o que se passa no coração do seu filho? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. E por quê? Porque existe uma grande diferença em você dizer ao seu filho: você fez algo errado. Ou então, você fez algo errado, mas eu continuo amando você. Eu não desisti de você. Os nossos filhos, eles precisam saber que o amor não desaparece quando eles erram. Eles precisam saber disso. Os nossos filhos precisam ter consciência que nós
continuamos amando, mesmo quando eles estão errando. Mesmo quando eles estão vacilando, ainda você continua amando o seu filho. Não existe disciplina sem amor. E eu vou dizer algo aqui: amor, onde existe também disciplina, educa filhos poderosos. Mas onde existe só disciplina e não existe amor, você vai educar filhos frágeis. Filhos frágeis. A segunda verdade que esse texto nos fala, verso 14, ele diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O verdadeiro pai, ele conhece a fragilidade dos filhos. Olha o que o texto está dizendo. E aqui Davi, ele está aprofundando a ideia, dizendo: assim como Deus conhece a nossa estrutura, assim como Deus conhece as nossas fraquezas, assim como Deus conhece as nossas limitações, e Ele conhece como ninguém conhece, assim também deveríamos nós conhecer as lutas, as fraquezas, as dificuldades emocionais dos nossos filhos, porque filhos não são iguais. Não são iguais. Uma vez ouvi alguém dizer o seguinte, eu achei interessante, uma pessoa simples. A gente estava num almoço de igreja, assim, terminou o culto, e teve um almoço na igreja, num distrito que eu fui pastor, e a pessoa falou assim para mim assim: pastor, filho é como os dedos da mão. Um diferente do outro, mas todos pertencem à mão. Todos pertencem à mão. E é uma realidade. Os nossos filhos, eles não são iguais. Você vai ter filho que é mais obediente. Que você fala, ele obedece. Mas você vai ter filho que quando você falar, ele vai perguntar: mas por que tem que ser assim? Você vai ter filho que é mais pacato. Você vai ter filho que é mais agitado. Você vai ter filho que tem certas dificuldades que o outro filho não tem. Você vai ter filho que tem fragilidades emocionais que o outro não tem. Os nossos filhos, eles não são iguais, e por não serem iguais, a gente tem que tratá-los com uma questão de extrema importância, que rege toda a vida de todos os filhos, que é misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão. Então, o que só acerta, você vai ter compaixão, porque parece que é obediente. Mas o que fica te indagando, perguntando, duvidando do que você fala, você é mais duro. A compaixão, ela precisa estar em todo o acesso, em todas as estruturas de cada filho da casa. Mas para que você tenha compaixão, é necessário você conhecer as estruturas dos filhos. Porque um filho pode ser mais forte emocionalmente do que o outro. Um outro filho, ele pode ser mais sensível do que o outro. Um outro filho, ele pode aprender mais rápido do que o outro. Um aprende rápido, o outro você tem que contratar um professor particular para dar aula. Não é porque aquele que aprende rápido, você vai tratar melhor do que aquele que você precisa investir dinheiro para ajudá-lo a passar de ano, a se desenvolver na educação acadêmica. Cada filho tem uma estrutura. Um filho, ele precisa de mais tempo, você tem que sair mais com ele, você tem que passear mais com ele, você tem que sentar com ele, conversar com ele, ouvi-lo. Tem pai que não tem paciência de ouvir filho. Não tem paciência, o filho começa a falar, daqui a pouco o pai já está pensando em outra coisa, já está falando outra coisa, e não entendeu nada do que o filho disse, não prestou atenção em nada do que o filho retratou para ele. O que a Bíblia está nos dizendo
é que você precisa conhecer a estrutura do seu filho. Se você precisa passar mais tempo com um, dedique mais tempo com aquele. Não troque a sua agenda profissional. Não coloque a sua agenda profissional na frente da vida dos seus filhos, porque não existe nada mais sagrado para você do que a sua família. Não existe nada mais sagrado para você do que os seus filhos. Além disso, não basta conhecer o que os nossos filhos fazem. Nós precisamos conhecer quem os nossos filhos são de fato. Quem eles são? Eu vou perguntar aqui para você refletir. Você, pai, você sabe qual é o maior medo do seu filho? Se você tivesse que responder esta pergunta em uma entrevista por escrito, ali estivesse escrito qual é o maior medo do seu filho, você saberia dizer qual é o maior medo do seu filho? Você sabe dizer aquilo que mais alegra o coração do seu filho? Sabe dizer? Você sabe dizer aquilo que mais preocupa o seu filho? Aquilo que ele mais se preocupa? Você sabe dizer que quais são as lutas que o seu filho está vivendo lá na escola? Quais as lutas que o seu filho está vivendo com os amigos? Quais as lutas que ele está vivendo na faculdade? Quais as lutas que eles estão vivendo emocionalmente? Você sabe dizer quais as lutas do seu filho? Você sabe dizer o que ele pensa a respeito de você? O que ele pensa de você? Você já se perguntou? Como ele te vê? Como ele qual é a leitura que ele faz da sua pessoa? Você sabe dizer o que ele pensa a respeito de você? Talvez, querida igreja, os nossos filhos não estejam pedindo mais coisas para nós. Talvez eles estejam pedindo simplesmente: pai, me conhece, me conheça. Me conheça profundamente. Porque se você não conhecer o seu filho, sua filha, profundamente, outras pessoas conhecerão no seu lugar. E às vezes é tarde demais. Às vezes é tarde demais. Conheça o seu filho profundamente. Profundamente. A última lição que eu quero deixar com vocês de um pai verdadeiro. Um pai verdadeiro, ele pensa na próxima geração. Ele pensa na próxima geração. Se você observar o versículo 17, diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, e sua justiça sobre os filhos dos filhos. Um pai verdadeiro, ele não diz assim: olha, eu corri atrás, eu fiz o meu melhor, conquistei estas coisas, agora eles se viram aí. Esse não é o papel de um pai verdadeiro. Um pai verdadeiro, ele pensa de geração em geração. O que nós estamos plantando para o futuro da nossa família? O que nós estamos plantando para o futuro dos nossos filhos? No antigo Oriente Médio, quando um pai plantava uma tamareira em casa, hoje nem tanto, hoje leva de 15 a 20 anos para dar o primeiro fruto com as novas técnicas de agricultura. Mas no antigo Oriente Médio, quando não existia técnicas de agricultura, um pai plantava uma tamareira, levava de 30 a 40 anos para dar o primeiro fruto. 30 a 40 anos. Às vezes, o pai nem colhia o fruto. Ele morria sem experimentar o fruto. Mas ele não plantava para ele plantava para os filhos, para os netos. E às vezes nem os filhos teriam abundância de frutos.
Os netos teriam mais abundância de frutos, porque a tamareira, conforme o tempo vai passando, ela vai dando mais frutos. Os netos teriam mais abundâncias de frutos do que os próprios filhos. E os bisnetos teriam ainda muito mais abundância de frutos. Porque ele não plantava pensando nele, ele plantava pensando nas gerações posteriores. Um verdadeiro pai, ele não educa o seu filho pensando agora. Ele não ensina o seu filho pensando agora. Ele educa os seus filhos pensando no amanhã. Um verdadeiro pai, ele não pensa no aqui e agora, ele guarda recursos pensando nos seus filhos amanhã. Guarda recursos. A gente não pode falar assim, eu tenho aqui este valor, eu que conquistei, isso aqui é para mim e está tudo certo. Não, o que você conquista é para o seu filho e para a sua filha. A gente não vive para nós, a gente vive para os nossos filhos. E até o último suspiro, a gente tem que pensar nas nossas gerações futuras. O que você vai contribuir para os seus netos? O que você contribuiu para os seus bisnetos? Nós temos que pensar nas gerações futuras, e até Deus é assim. E Deus fala, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus, ele pensa nas gerações futuras. Ele não pensava em Israel o aqui e o agora. Ele pensava nas gerações futuras. E a minha pergunta é, o que você tem feito pensando em gerações futuras? Um verdadeiro pai, ele não abandona os seus filhos. E nesse texto bíblico, Davi, ele muda completamente a perspectiva. Ele começa falando de um pai e de seus filhos, e ele termina o texto falando dos filhos. Ou seja, Davi começa falando do pai, dos filhos, depois ele termina o texto já falando dos netos, filhos dos filhos. Porque ele está pensando nas gerações futuras. A Bíblia, querida igreja, está nos ensinando que as nossas escolhas não terminam em nós, mas as nossas escolhas, elas precisam eternizar na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, na vida dos nossos bisnetos e assim sucessivamente. É a responsabilidade que a gente tem. Você construiu o seu lar com muito esforço, parabéns. Mas você construiu para os seus filhos. Lembre-se disto. Você construiu o seu lar com muito esforço, você construiu para os seus netos. Não saia aí torrando dinheiro, não pensando lá na frente ajudar os seus filhos. Não saia aí gastando sem equilíbrio financeiro, achando que a vida, ela se resume a esta que você vive. Guarde recursos para os seus filhos. Pode ser que você nunca usufrua desses recursos, mas um dia os seus filhos vão usufruir. Guarde recursos pensando em seus netos lá na frente. Os grandes poderosos homens da área empresarial, eles não pensam no aqui e agora. Eles pensam o que nós vamos deixar para os nossos netos. O que nós vamos deixar para os nossos netos. A vida não se resume no aqui e agora. Seja um pai que pensa lá na frente, para o bem da sua família. Para o bem da sua família. Lá na frente, quando você não existir mais, teu filho falará ao filho dele, ao seu neto, está vendo isso daqui? Se hoje nós temos, é porque um dia o seu avô lutou por isso. Está vendo isso daqui? Se hoje nós temos, é porque um dia o seu bisavô lutou por isso.
deixou de fazer muitas coisas para que você fizesse. Deixou de comer muitas outras coisas para que você pudesse usufruir aquilo que ele não usufruiu. A gente educa, não é para o hoje, nós educamos pensando no amanhã. Pensando no amanhã. Um verdadeiro pai, ele pensa na próxima geração. E isso aqui é muito interessante, porque aquilo que fazemos hoje, neste momento, pode alcançar gerações. A nossa fé pode alcançar os nossos filhos. Pode ser que hoje seus filhos estejam fora da fé religiosa. Coisas que você nunca quis para a vida deles. Mas um dia você plantou a semente do Evangelho. Isso é educação no lar. Você plantou a semente do Evangelho. Pode ser que você não tenha o prazer de vê-los ainda voltar para a igreja em vida. Mas a semente do Evangelho está lançada no coração daquele filho, daquela filha que não está mais na igreja. E aí, meu querido, você pode ter certeza que no momento certo, aquela semente, ela brotará e voltará. Porque você está pensando em gerações posteriores. A gente planta, mas tem que regar. Aí cresce, vai se desenvolvendo. Pode vir o primeiro fruto, e quando vem o primeiro fruto, é como a tamareira, você nem vivo mais está. Mas virá, porque um dia você plantou. A gente precisa entender que aquilo que nós fazemos hoje pode alcançar gerações. A nossa fé pode alcançar os nossos filhos, a nossa fé pode alcançar os nossos netos. Eu vejo na igreja, gente fala assim, a gente vai visitar alguém, a pessoa diz assim, pergunto, quanto tempo você é adventista? Eu sou adventista de berço. A minha avó foi adventista. A fé alcançando gerações. Minha esposa, ela é bisneta de adventista. Bisneta de adventista. A fé alcançando gerações. Aquilo que nós plantamos hoje vai percorrer gerações. Percorrer gerações. A nossa maneira, querida igreja, de tratar a esposa, a nossa maneira de tratar os nossos filhos, vai percorrer gerações a respeito do que é casamento, do que é lar. Trate bem a sua esposa para que a sua filha tenha um exemplo do que é um homem verdadeiro. Trate bem. Ame a sua família para que a sua filha saiba o que é um amor verdadeiro. Preserve o seu casamento para que seu filho, quando ele for casar e casando, não ache que o casamento é assim, deu certo, deu, não deu paciência. Preserve o seu casamento. Eu sei que existem situações que nos levam a tomar algumas decisões drásticas na vida. Mas os momentos em que você viveu ao lado de uma pessoa que é mãe dos seus filhos, que aquele momento você tenha feito o melhor, mesmo que não tenha dado certo. Mesmo que não tenha dado certo. Faça o seu melhor para que cresça o exemplo do que é amor dentro de um lar, o que é amor dentro de uma casa. Quando a sua filha casar, ela vai passar por dificuldades, vai ter intrigas com o marido, que são naturais, não existe casamento perfeito, não existe príncipe encantado, não existe princesa encantada, não existe nada disso, aí é tudo coisa de Hollywood. Não existe nada disso. Quando você vai para a realidade é outra. Mas ela precisa saber o seguinte, meu pai também teve dificuldades, minha mãe teve dificuldades, mas eles se preservaram até o último suspiro juntos. Porque casamento também é luta. Lar é luta. Lar é não desistir dele. Filhos é não desistir dos filhos, não abandonar os filhos. A gente precisa compreender para que nós vivamos de maneira mais sóbria nesta terra. Este é um verdadeiro lar. Agora, se por acaso
esteja eu aqui falando para alguém que passou por estas más experiências, não desanime, porque em Cristo pode quebrar o ciclo. Pode quebrar o ciclo. Pode quebrar o ciclo. Em Cristo você pode mudar a história da sua vida. Pode mudar a história. Pode ser que você não precisa seguir a mesma história que não foi favorável para o seu bem-estar. Em Cristo você pode mudar a história da sua vida. Pode ter certeza disso. A gente precisa também entender que a nossa maneira de lidar com o dinheiro pode ensinar os nossos filhos também a ter responsabilidades. Seja econômico, não gaste com aquilo que não deve gastar. É difícil eu falar isso para você como pastor, mas é essencial você entender isso. Não gaste com aquilo que não se deve gastar. Seu filho, ele precisa aprender educação financeira no lar. A gente não aprende educação financeira na escola. A gente não aprende educação financeira na igreja. A gente não aprende educação financeira na vida profissional. A gente aprende educação financeira no lar. Eu me lembro que a gente morava no interior. E molecada gosta de gastar, é natural. E às vezes eu queria comer um lanche na lanchonete, né? E a gente brincava assim, tinha uma lanchonete na praça que chamava Podrão. E era o lanche mais gostoso da cidade. Podrão. E aí, a gente queria comer, e a gente não tinha dinheiro, criança. E chegava para o pai, pai, vamos lá na lanchonete. Aí eu lembro meu pai dizendo assim, olha, este mês nós já gastamos. O mês que vem nós vamos à lanchonete. Aí meu pai pegava aquilo que tinha em casa, inventava alguma coisa para a gente comer. O mês que vem vamos à lanchonete. Uma vez pedi para o meu pai uma bicicleta, todos os meus colegas, amigos de infância, tudo com bicicleta nova, tinha uma tal de Monark, lembra da Monark? Tudo bicicleta nova. E era cara aquilo lá. E um dia eu pedi para o meu pai uma bicicleta, que eu queria uma bicicleta, todo mundo de bicicleta, eu a pé. Meu pai chegou com uma bicicleta caindo aos pedaços. Eu falei, pai, por que você não comprou uma nova? Seu pai não tinha dinheiro para comprar. Mas fica com essa aqui, você vai gostar do mesmo jeito. Daqui a pouco as bicicletas dos seus amigos vão estar velhas igual a sua. Aí vai estar todo mundo igual. É só ter paciência. É só ter paciência. Porque eu falava assim, vou andar de bicicleta com eles com bicicletas novas e eu com uma velha. Aí ele disse isso, falou assim, daqui a pouco vai estar todo mundo com bicicleta velha. Tenha paciência, vai ficar velha aquela bicicleta. E eu tinha que ter paciência. Mas meu pai estava ensinando educação financeira. Meu pai tinha até condições, se fizesse um esforço, comprar uma nova. Ele tinha condições de levar 2 vezes, 3 vezes a lanchonete no mês. Mas ele estava ensinando a nós educação financeira. Cuide em ensinar aos seus filhos educação financeira. E a gente não ensina educação financeira aos nossos filhos, só falando, mas a gente precisa ser um exemplo. Conversa, você sabe que uma das coisas mais lindas da cultura judaica é que eles tratam das questões financeiras do lar, dentro de casa com toda a família. Eles não tratam das questões financeiras do lar só pai e mãe, só esposa e marido. No quarto lá, só os dois. Eles sentam com os filhos na sala e eles conversam com a família. Olha, a situação nossa é essa. Nós precisamos economizar nisso, nisso e nisso. A gente tem esses recursos e nós não precisamos gastar, não podemos gastar agora neste momento.
educação financeira. A Bíblia pede que nós saibamos lidar com o nosso dinheiro para que nós ensinemos aos nossos filhos a responsabilidade de guardar recursos também. Uma outra coisa, você quer ver uma geração próspera? Pense na maneira como você conversa com os seus filhos. A maneira como você fala com os seus filhos. Não fale de maneira estucada com os seus filhos, de maneira dura com os seus filhos. Fale com amor, com misericórdia, com compaixão, com palavras de ânimo, com palavras de respeito. Fale de maneira pelo qual você possa dar o verdadeiro exemplo do que é ser um verdadeiro pai. Porque um verdadeiro pai, ele não deveria pensar apenas no que vai deixar para os seus filhos, mas pensar no que deixará dentro dos seus filhos. Dentro dos seus filhos, no coração dos seus filhos. Nós podemos deixar uma casa para um filho, nós podemos deixar uma chácara, um sítio, uma fazenda, podemos deixar uma empresa para um filho, podemos deixar uma conta bancária para os nossos filhos, podemos deixar um patrimônio para os nossos filhos, mas tudo isso desaparece. Tudo isso desaparece. Mas existe uma herança que atravessa gerações. Caráter atravessa gerações. Fé atravessa gerações. Integridade atravessa gerações. Amor atravessa gerações. Temor de Deus atravessa gerações. Lá na região do meu pai tem uma fazenda. Tem uma fazenda histórica. A fazenda tem mais de 200 anos. E foi uma fazenda de uma pessoa muito poderosa da época. E essa fazenda passou para os filhos. Esta fazenda passou para os netos. Mas esta fazenda não passou para os bisnetos. Hoje, esta fazenda está abandonada. Onde era fazenda, hoje virou um local de apropriação. Foi abandonada. Mas existe a casa, a sede da fazenda, uma casa linda. Mas quando você olha para a casa, ela está deteriorada, destruída, acabada. Todas estas coisas que a gente constrói de patrimônio, estas coisas passam na vida. Elas não permanecem. Mas aquilo que você constrói no coração dos seus filhos vai permanecer de geração em geração. Pode ter certeza disto. A integridade, o temor a Deus, a fé, o amor, o caráter, tudo isso eles levarão. Eles levarão. De geração em geração. E não é por menos que Davi, ele encerra, ele termina dizendo: para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Porque a maior herança de um pai não é aquilo que seus filhos recebem de suas mãos. Mas a maior herança de um pai é aquilo que seus filhos aprenderam observando a sua vida. Esta é a maior herança de um pai. Aquilo que os filhos aprenderam observando a sua vida. A sua vida. Pense nisso. E esta é uma lição preciosa para a nossa vida. E eu concluo aqui, neste dia de sábado, que o Salmos 103,
Ele nos coloca diante de um espelho. E talvez a pergunta não seja: eu sou um pai perfeito? Talvez não seja esta a pergunta. Porque nenhum de nós é um pai perfeito. Nenhum de nós. Mas acredito que a pergunta correta para nós hoje aqui: o que os meus filhos conseguem enxergar de Deus quando olham para mim? Quando olham para mim. O que os meus filhos conseguem enxergar de Deus quando olham para mim? Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. E que Deus esteja ao teu lado, dando sabedoria para que você dê a melhor educação aos seus amados filhos. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Amém. Que Deus seja louvado nesse momento. Era uma vez eu dentro de casa, cansada do mesmo, e aconteceu. Bem dessa vez eu quis sair. Tudo lá fora traía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Pude escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar. Pra ti eu percebi, nada ganhei. Os que amei eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há lugar? Eu posso retomar minha direção. Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei, posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo. Hoje eu sou solidão. Hoje eu sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou andar, vou correr em sua direção. Eu cansei da odisseia, movida a soberba presunção. Num instante eu avisto o Pai se aproximar. Já não sei se há perdão, mas preciso tentar. Eu me lanço aos seus pés e começo a clamar. Nem sei como vou falar, não sei se vais me aceitar.
Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou, se fez meu abrigo a todos. Disse o Pai, meu filho voltou, meu filho voltou. Eu não sei quão distante ou perdido estás, mas sei que Ele estás a te esperar. Eu sei que, mesmo que faltem forças e longe sem ti, o Pai de amor te encontra. Vida nova, enfim. Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar a Deus pedindo a bênção do Senhor. Após a oração estarei à porta os cumprimentando. Grande Deus,